Oi, gente, tudo bem? Então, tô cumprindo minha promessa de entregar o resto da resolução da lista. E agora eu vou resolver os exercícios F, G e J. O H eu não vou resolver aqui porque ele é bem longuinho e ele é difícil de desenhar. Então, eu acho que desenhando na mesa eu ia sofrer um bocadinho. Então, eu fiz ele no caderno e vou mandar a foto no grupo para vocês, tá? Lá tem um passo a passo. E se vocês não entenderem alguma coisa que eu fiz, me perguntem, tá bom? Mas eu posso também dar no finalzinho, citar alguma coisinha para explicar por que que chegou aquele composto, qual foi o raciocínio que foi usado para conseguir fazer a síntese, tudo bem? Então eu vou começar agora aqui. Então, continuando de ontem, né, o treino para a prova, essa é a parte 2. Então nós vamos começar o exercício F, certo? Então vamos lá. Acostumem já de cara identificar o que vocês têm que ver de principal aqui. O que que é de principal aqui? Primeiro, a função orgânica que está sendo usada. Qual que é essa função aqui? Um carbono ligado a uma dupla O e um outro oxigênio do lado e os carbonos do outro lado. O que que é isso? Um éster. Então a gente tem uma função o quê? Éster aqui, certo? Tendo esse éster, a gente sabe que os ésteres, eles, na ordem de reatividade, eles não são tão reativos. Eles, por si só, não reagem normalmente nas situações. Os que são mais reativos são os aletos de acila e os anidridos, certo? Eles reagem por si só e não precisam de nada de ajuda. Já o éster, não. Ele é uma situação que, para reagir, ele precisa de modificações no meio. Qual é a modificação que foi feita aqui? Olha, ácido clorídrico. Então, ele está sofrendo uma catálise ácida, certo? Então, o ácido clorídrico é o nosso catalisador. Por que que precisou disso? Porque o nucleófilo que a gente tem é a água e ela é um nucleófilo neutro. Então, a água, naturalmente, ela não vai fazer o ataque nucleofílico no éster. Então, para que que serve o ácido aqui? Simples. Para você deixar essa região um pouco mais positiva, para que esse oxigênio da água sinta-se atraído para fazer o ataque aqui. Então, como que a gente faz isso? Simples, protonando com o ácido clorídrico, que é mais fácil você protonar com esse do que com o da água, certo? Até porque a gente está no meio ácido. Então, a gente protona no meio ácido, essa ligação entre os dois se desfaz, e a gente vai ter esse resultado aqui. Opa, eu errando o formato da molécula, certo? A gente vai ter o oxigênio protonado. O oxigênio aqui, então, está fazendo três ligações, carga positiva, não pode esquecer das cargas. Beleza, feito isso, a gente tem lá o Cl no meio, deixa ele quietinho aqui, não precisa, essa parte não precisa citar, só vou colocar para vocês lembrarem que ele está aqui. Agora a gente consegue sim fazer o ataque nucleofílico pela água. Então, o oxigênio da água agora consegue atacar esse carbono da carbonila. E ao fazer esse ataque, essa ligação dupla com o oxigênio ela é desfeita. E a gente vai ter esse resultado aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui que acho que fica melhor para enxergar. Certo? A gente tem uma hidroxila aqui e a gente vai ter o grupo que a gente acabou de ligar, que é a água, certo? O oxigênio que está carga positiva, porque tem duas ligações, beleza. E agora, como é que a gente segue? Bom, que que vai acontecer? Essa estrutura ela não é muito estável, esse intermediário tetraédrico não é muito estável. Porque o que acontece? Essa água aqui está muito fácil para a gente poder retirar ela, certo? Ela já está pronta aqui, então, para o carbono se fazer ligação é muito rápido. Então, o que que acaba acontecendo nesse meio que tem a catálise ácida? O Cl que está lá no meio, ele acaba, ou uma base qualquer, dependente, você pode colocar outras coisas aqui. Até a própria água também, como está no meio ácido, ela vai protonar e vai ficar esse íon. Ela também pode fazer isso. Então, a própria água pode vir fazer o ataque aqui, mas vamos usar o Cl que eu acho que fica melhor para entender. Esse Cl, esse cloreto, ele vai atacar esse próton, ele vai protonar. E essa carga de elétrons vem para o oxigênio. Então, a gente vai ter esse resultado aqui. OH e OH. Pronto. Agora vocês podem ver que fica bem difícil você desfazer essa ligação, porque a hidroxila, né, o OH, ele é um grupo, uma base muito forte. Bases fortes não são bons grupos de saída, certo? Então, o que que acontece aqui? Qual que é o melhor grupo de saída? Esse carbono, né? Não, geralmente carbono não se faz muita ligação com carbono fácil. Qual que seria? Essa ligação com o oxigênio. Mas ainda não está muito favorável. Então, o que que acontece? Lembra que a gente tem bastante HCl no meio? Inclusive água, que a gente pode fazer isso também, que está em excesso. A própria água pode vir aqui, vou colocar água dessa vez. Pode vir aqui e. Desculpa, a água não, né? Não tô protonando.
O próprio íon, né? O íon hidrônio na água ácida, ele pode vir aqui e protonar essa molécula. Pode ser também o hidrogênio do ácido clorídrico. Isso vai ficar de critério de vocês. Porque os dois vão estar no meio reacional. Então, ele vem aqui e acaba agindo sobre esse oxigênio. Só que tem um detalhe importante que eu fiz errado aqui, a seta, né? A seta, ela nunca vai sair em direção do hidrogênio para o oxigênio, é sempre do negativo para o positivo. Então, esse oxigênio acaba atacando ela e retira esse próton daqui. Então, o que que a gente vai ter de estrutura principal? Aqui. O oxigênio novamente está fazendo três ligações, tanto a carga positiva. Agora, essa situação, essa região da molécula, se tornou um ótimo grupo de saída, né? Por quê? Porque a gente diminuiu a basicidade dela, a gente deixou mais ácido, né? Um bom grupo de saída, ele é menos básico. Então, a gente consegue fazer o quê? Essas ligações, pode ser qualquer uma das duas, vai acabar sendo restaurada por causa dos elétrons do oxigênio. Então, ele vai vir para cá, vai formar a dupla ligação novamente. O que que vai acontecer? O carbono vai desfazer a ligação com esse grupo. Então, a gente vai ter o quê? Pensem comigo, a gente tem um ciclo pentano aqui, certo? Uma molécula cíclica. Se eu desfizer a ligação com essa situação, o que que vai acontecer com o meu anel? Ele vai abrir. Então, esse ciclo pentano vai abrir. Para desenhar, querem ver? Vamos começar. Eu desenho da ponta sempre, né? Então, soltou aqui, eu vou começar por ele. Soltou aqui, ficou OH numa ponta. E a gente tem o quê? Um, dois, três carbonos, quatro com esse da carbonila aqui. Então, a gente tem um, dois, três, quatro carbonos. Depois a gente vai ter um que está ligado a uma hidroxila aqui e outro que está com a outra hidroxila aqui, certo? Então, a gente chegou nesse resultado, né? Com a abertura desse anel. O que que acontece com essa situação aqui? Ela também não é muito favorável. Na verdade, a gente aqui tem uma dupla, né? Porque a gente já restaurou a ligação ali no anterior. Então, aqui está positivo. Essa situação está positiva. O que que acontece? A gente tem tanto Cl no meio quanto água, né? A água está em excesso. Então, qualquer um dos dois pode vir aqui e desprotonar essa hidroxila. Fazendo isso, a gente vai ter o quê como resultado? A dupla ligação refeita e a hidroxila na ponta. Então, a gente fez uma abertura de anel, certo? O que que é importante que vocês lembrarem aqui? A gente tinha inicialmente uma reação de quê? Uma hidrólise, certo? Hidrólise, catalisada por ácido, certo? Em um éster. O que que isso forma? Forma ácido carboxílico e um álcool. O que que a gente tem aqui? O ácido carboxílico e o álcool. Então, a diferença é que eles estão na mesma molécula, porque a molécula inicial era o ciclo. Então, eles vão estar apresentando as duas. Né? Então, acostumem com essa ideia. Lembrem para vocês conferirem nos produtos finais, vocês vão ver assim. E aí, vocês têm aqui, ó, sempre lembrem, vai abrir, ver se manteve as funções que você tem em relação com a primeira, se a quantidade de carbono está igual, tá? Então, associem isso. E essa é a resolução da F. Vamos para a G. A G ela já é uma cadeia aberta, então acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. A gente tem o quê? Aqui, a gente tem inicialmente, qual que é essa função que a gente observa aqui? A carbonila está aqui, certo? Qual que é essa função? Um éster. Essa daqui não é uma função orgânica das que a gente está estudando as substâncias carboniladas. Então, onde vai acontecer o ataque nucleofílico? Aqui no éster. É onde a gente quer que aconteça. Para acontecer isso, a gente precisa mexer no meio, porque a gente tem o quê como reagente, como nucleófilo? O metanol, que é um álcool. Então, para que esse álcool consiga fazer esse ataque, a gente tem certas condições, como, por exemplo, esse íon aqui como catalisador. Se o álcool está em excesso, o que que acontece com essa situação? O que a gente precisa fazer para deixar essa região mais, para ativar essa carbonila aqui, deixar ela mais reativa? Simples, o oxigênio protona com esse hidrogênio do álcool em excesso. Então, a gente vai ter essa situação aqui, ó. CH3, C dupla O, CH2, O, C dupla O, CH3, certo? O que que aconteceu com esse oxigênio aqui? Ele está protonado, então a carga dele está positiva. Feito isso, a gente ativou essa região da carbonila, agora a gente consegue fazer reagir novamente com o metanol. A gente pode usar esse íon, que é até melhor, porque depois não precisa desprotonar. Porque tanto a gente tem ele como catalisador, como a gente vai ter depois da desprotonação. Então, esse próprio oxigênio bem negativo, ele vai fazer o ataque nucleofílico a este carbono. E essa ligação dupla, ela vai acabar sendo desfeita. Aí a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Vejam o intermediário tetérico sendo formado aqui, ó.
Pronto, esse é o intermediário. Essa estrutura não é muito estável, então o que que acontece nesse meio aqui? O que que a gente pode pensar? Qual que seria o grupo, se eu fosse restaurar essa dupla ligação, qual que seria o grupo aqui mais fácil de sair? Qual que é a base mais fraca daqui? Bom, poderia ser esse grupo, certo? Ou esse grupo. Ou a própria metila, a própria hidroxila. Não, a hidroxila a gente sabe que não é porque ela é um grupo forte, certo? A gente tem aqui também, ó, um grupo que é só oxigênio e carbono. Geralmente não é uma base boa. Mas o que que a gente tem aqui, ó? Esse grupo, estão vendo que ele tá bem maior? É mais fácil a gente separar essa ligação aqui, certo? Então, o que que vai acontecer? A gente vai só simplesmente protonar essa situação. Então, a gente vem e protona esse oxigênio para favorecer essa separação dos dois. Então, tem lá no meio, né, o CH3 em excesso, CH em excesso, ele vem e ataca aqui. Essa carga vem para cá, para o oxigênio, e a gente vai ter essa situação. Ah, eu não sei se dá para vocês ouvirem um barulho de fundo, mas meus vizinhos estão tocando pagode, tá? Então, peço desculpas por isso. Feito isso, a gente tem um oxigênio protonado, a carga dele está positiva, porque tem 3 ligações, certo? A gente tem aqui carbono no intermediário tetraédrico. Bom, você protonou esse meio, agora essa dupla ligação, ela vai ser restaurada, né? Essa carga elétrica negativa do oxigênio vai vir em direção ao carbono novamente, vai formar dupla, e o que que vai ser expulso, vai ser quebrada? Essa ligação aqui, porque esse grupo já está pronto para sair, certo? Feito isso, a gente vai ter essa situação. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui mais fácil, assim. Pronto, e a gente teve aqui, certo? Então, ó, um álcool e o outro aqui, beleza? Então, essa é a resolução da G. A H eu informei. A H eu vou mandar a foto para vocês porque ela é muito extensa, mas eu vou dar uns toquezinhos aqui importantes. Primeiro, o que que é essa molécula? Se alguém não entender, ó, pensa bem, ó. CH3 dupla CO duas vezes. Então eu tenho CH3 ligado a um carbono com dupla CO duas vezes e um oxigênio só. Ah, o oxigênio. Pronto, é um anidrido, tá vendo? Então a gente está fazendo reagir aqui com o anidrido. Lembra? Os anidridos são altamente reativos, né? Então a gente tem o quê? Um ácido carboxílico, que é essa função aqui, dois ácidos carboxílicos reagindo com anidrido. O que que a gente tem como resultado? A gente pode ter água e ácidos carboxílicos formados aqui, certo? Então lembre dessa reação para olhar depois a resolução que eu coloquei lá. Mas deixei esse espacinho, na verdade, aqui, ó. Para o exercício I, a gente vai ter que olhar alguns detalhezinhos bem importantes. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, gente, porque de cabeça a gente não lembra tudo, né? Então, o que que a gente tem aqui de início? A gente tem um anidrido, ó. Você tá vendo aqui o anidrido, certo? Essa parte da molécula. A gente tem um grupo fenil e amônia em excesso. Então, a gente lembra que tem amônia aqui. Os anidridos, eles são altamente reativos, então não precisa de nenhum meio para poder, de nenhum catalisador para poder ajudar nessa reação. Então, como que a gente começa aqui? Simples. O nitrogênio aqui tem cargas negativas, né? Ele tem elétrons aqui. E aí ele vai fazer o ataque a carbonila. Ah, qual carbonila que ele vai atacar? Tanto faz. Porque aqui no sinal a molécula está simétrica, ó. Tem a mesma quantidade de carbonos de um lado e a mesma quantidade de carbonos do outro. Qual que seria a diferença? Que você pode olhar como diferença. Se fosse uma molécula aqui, por exemplo, fosse um ciclo hexano, tivesse mais um carbono aqui de ligação antes de chegar no grupo fenil, ou aqui embaixo, antes de chegar no grupo fenil, essa região estaria mais positiva pela quantidade de carbonos. Então, o ataque seria favorecido para esse lado. Então, tem essa regioseleção na molécula. Lembre-se disso, regioseleção. Ah, eu preciso saber onde eu vou atacar. Eu posso atacar para aquele lado? Não. Procure um lado que está sempre mais positivo, o lado que é mais favorável para o ataque nucleofílico. Então, aqui está simétrico, aqui não há diferença de quantidade de carbonos para nenhum lado. Então, você pode atacar qualquer uma das duas, até porque você pode interpretar que está virando a molécula ao contrário, né? Eu vou atacar por cima porque eu acho que é mais fácil de visualizar. Então, você pega aqui, esse nitrogênio vai fazer o ataque aqui, e essa ligação vai ser desfeita. Sequencinha da seta, certo? Feito isso, eu acho que eu não vou, eu vou representar esse grupo aqui, ó, como esse daqui, para não ficar chato de ficar desenhando isso toda hora. Então, a gente tem aqui o grupo fenil, e agora a gente vai ter a ligação aqui.
certo? A gente tem a dupla aqui e a dupla aqui. Essa dupla, esse oxigênio protonou, então agora tá com carga positiva, certo? Desculpa, protonou não. Eu tô acostumada a protonar um negócio. Tô doida, doida, doida. Vamos fazer essa dupla também. É um anidrido, ele é altamente reativo. Então, a gente desfez essa ligação, ficou aqui com carga negativa, e aqui a gente ligou o quê? O nitrogênio, a amônia, né? Então, ele tá com carga positiva aqui também. Então, essa é a ligação que a gente tem, certo? Esse é o híbrido tetraédrico. Essa carga negativa do oxigênio tende a querer voltar. O que que ela vai fazer? Ela vai voltar para formar a dupla ligação novamente. E aí, qual grupo que a gente vai soltar? Se vocês olharem na reatividade, a amônia é bem mais reativa do que o éster, né? Ela é uma base, na verdade, reatividade não, desculpa. Ela é uma base mais forte do que o éster. Então, o que que vai acontecer? Na hora que você for restabelecer essa dupla ligação, a ligação que se solta é esta com o oxigênio aqui, ó, né? Que é esse éster aqui, ó. Então, ela vai desfazer e aí a gente vai ter esse resultado, ó. Glufenil aqui. Opa, mas eu já soltei. Acho que eu vou desenhar o glufenil agora para ficar mais fácil de visualizar. Tá bom, rap ali no vizinho, caramba. Essa ligação foi desfeita. Opa, vou desenhar assim para vocês visualizarem melhor. Eu troquei a cor da caneta aqui. A dupla pra cá e a do oxigênio vai ficar aqui. Essa ligação aqui foi desfeita, a gente pode tirar essa parte aqui, né? E a gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar ligada aqui a amônia e o oxigênio que fez a dupla ligação novamente, certo? Então, beleza. Esse seria o final do final pra gente aqui. Mas o que que a gente pode fazer? O que que você tem que fazer aqui antes de você restaurar a ligação, gente? Que eu esqueci esse detalhe. Você tem que tirar esse próton. Como a gente tem bastante amônia no meio, né? A gente vai chegar a uma situação que a gente vai ter, a gente pode pegar e desprotonar isso daqui direto com a própria amônia. Então a gente desprotona e aqui ao invés de ficar essa carga positiva, vai ficar assim, ó. Esse é o produto final, certo? Esqueci de desprotonar ela aqui. Por isso que tá dizendo que tá em excesso. Essa é a dica dela em excesso. Significa que ela tá em excesso, ela vai protonando e desprotonando toda hora. Então ela protona e ela tira daqui e essa é a forma mais estável para amônia, fazendo desligações. Então seria esse o produto final, certo? Então essa aí foi tranquilinha, facinho de fazer. Agora vamos para a J, que é a última, certo? Essa J, ela é um pouquinho mais demorada justamente porque tem que desenhar isso daqui. Então, eu vou fazer que nem eu fiz nos outros e vou representar esse grupo aqui como esse da fenil, certo? Aí fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui de início novamente? Ah, a gente tem um anidrido, essa estrutura de um anidrido, lembrem, carboxilas ligadas por oxigênio. Um álcool, que é o metanol, em excesso. E um catalisador que é o ácido clorídrico. Então, você já sabe que o catalisador está ali para quê? Para protonar alguma coisa, para deixar ela mais positiva. Qual que eu vou protonar desse lado? A gente viu na molécula da letra H, da letra H? Não, da I, que a molécula era simétrica, então não tinha muita preferência por região, né? Não tinha regioseletividade. Aqui tem, por quê? Olhem bem, tá vendo essa molécula aqui? Ela tem mais carbonos deste lado, porque ó, dois carbonos aqui ligados à carbonila, do que deste. Então, essa região embaixo, ela é mais positiva. Então, esse oxigênio do metanol vai tender a atacar essa região aqui, porque ela é bem mais positiva, certo? Então, lembrem disso, da seletividade. Fez o ataque, abriu a dupla com o oxigênio. A gente tem o grupo fenil aqui, o oxigênio.
Deixa eu arrumar aqui. O oxigênio ficou fora do meu negócio. Certo? E aqui a gente vai ter as ligações que foram feitas novas, que é o nosso oxigênio negativo e o metanol que está aqui, ó. Certo? Feito isso, essa estrutura não é muito estável. Como a gente tem ácido clorídrico no meio, a gente protonou, né? Eu esqueci de mostrar que tinha que protonar essa daqui, ó. Esse aqui em protona, esse aqui vai atacar o hidrogênio daqui e vai separar essa ligação. Como a gente protonou essa molécula, né? Esse já tem um H aqui. É, eu esqueci disso. Esqueci de representar a protonação. Ah, como a gente protonou ali, esse Cl está no meio, ele vai tentar, o catalisador sempre é restituído. Então, o que que ele faz? Ele vem e retira esse próton daqui, que é mais fácil, esse próton é mais fácil de ser retirado do que esse. Isso é uma coisa, não sei se vocês vão lembrar, que é o próton ionizável, né? É mais fácil você tirar esse próton desse grupo todo do que dessa hidroxila. Então, ele desprotona ali, ele se restaura e a gente vai ter esse resultado. O grupo fenil. Um metanol desse lado e a hidroxila desse lado. A gente ainda tem uma hidroxila muito forte aqui, né? Então, ela não é uma base boa de sair. O metanol, essa estrutura aqui também não é uma base muito boa de sair, né? Qual que é? Seria essa daqui. Então, como que a gente faz? A gente vai acabar, lembrar que a carbonila sempre restaura a dupla ligação com o oxigênio, certo? E a gente vai mexer nessa situação. Como que a gente vai mexer nessa situação? Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só verificar uma coisinha no meu, só um minuto. É. Feito isso daqui, a gente vai ver no meio como tem HCl, esse oxigênio protona também. Então, a gente tem o mesmo segmento de sempre. Ele protonado, ficou com a carga positiva. Ele com a carga positiva, que eu tô esquecendo de apresentar aqui as duplas ligações, né? Desse lado, desse em cima aqui, em cima desse também. Ele com a carga positiva, então agora esse oxigênio vai restaurar essa dupla ligação, né? Com esses elétrons dele aqui. E essa ligação com o carbono vai ser desfeita. A gente vai ter esse resultado aqui, ó. Peraí, gente. Deixa eu virar de lado que eu acho que fica melhor pra enxergar. Na verdade, melhor pra desenhar, né? Aí aqui eu vou representar o CH3. Desse lado aqui eu vou colocar a dupla com oxigênio e a hidroxila. O oxigênio está positivo aqui, né? E a gente teve essa situação, então formou esse composto. Agora vem lá o Cl do meio novamente, pode ser um metanol também, depende do que vocês vão querer usar o íon do metanol. Desprotona essa parte aqui e a gente vai ter essa estrutura. Pronto. E esse seria o resultado final que vocês teriam aqui, certo? Só que tá faltando mais um pouquinho, que ele tem mais uma reação. Ah, certo. Esse seria o resultado final da primeira reação. Só que vocês têm um detalhe: o metanol está em excesso. Então, se ele está em excesso, ele vai ser bem reativo. Lembra, a gente ainda tem uma carbonila aqui, ela ainda pode reagir. Então, você vai ter uma nova etapa, onde você, tendo o metanol em excesso, novamente vai ter um ataque nucleofílico. Então, esse hidroxida aqui novamente ataca esse carbono aqui, essa ligação é desfeita. Então, a gente vai ter dois ataques na mesma molécula, certo? Essa seria a segunda parte, a segunda reação. Tendo a segunda reação, a gente viu que fez o ataque. Vai, canetinha, não trava. Aí, né? A gente viu que fez o ataque. Deixa eu desenhar aqui o que aconteceu. O OH aqui.
Ó, CH3 aqui e a dupla do oxigênio aqui. A gente viu que teve o ataque, então aquela ligação dupla com oxigênio foi desfeita, ficou a carga negativa aqui. E a gente vai ter que o metanol entrou aqui agora, certo? Esse oxigênio está positivo, novamente vem o Cl no meio, desprotou nessa parte, tudo mais. Então, a gente vai ter esse resultado. A gente vai ter esse resultado aqui agora, onde a gente tem o oxigênio negativo e o álcool que entrou aqui, certo? Essa essa carga, ela vai querer voltar para formar a dupla ligação novamente, só que nós não temos um bom grupo de saída, sendo essa hidroxila. Qual grupo que sairia? Esse daqui. Então, o que que a gente vai fazer nessa situação para conseguir tirar esse grupo? Lembra que a gente tem HCl no meio bastante, então essa hidroxila, essa hidroxila também protona. Ela protonando, a gente vai ter essa reação favorável para poder tirar esse grupo, porque ela vai perder a basicidade dela, né? Ela vai diminuir a sua basicidade, na verdade, e vai ficar mais fácil dela se tornar um grupo de saída. Então, a gente vai ter o retorno dessa carga. Retorno dessa carga, e aqui vai estar assim, ó. Tá vendo que aqui tá a água pronta? Tá ótimo, na hora que essa carga for retornar para cá, o carbono desfaz essa ligação, porque a água tá pronta e vai ser mais fácil se liberar. Então, como resultado, a gente vai ter o grupo fenil ligado, né, ao que a gente quis colocar lá, dupla ligação refeita, aqui. Então, esse é o produto final que a gente estava esperando, certo? Por que que a gente teve dois ataques nucleofílicos? Porque o metanol estava em excesso. Em excesso, ele vai atacar novamente. Por quê? Porque tinha outra carbonila ali disponível, altamente reativa. Então, lembrem-se desses detalhes também. Essa é a J? É, né? É. Terminado isso, gente, resolvi tudo, resolvi tudo. Essa era a J, essa foi mais facinho também, essa e aí eu acho que são as mais tranquilinhas de fazer, fora as A, B e C. E aí a H eu vou mandar a fotinha para vocês no grupo, tá bom? Pode ser que se vocês quiserem eu posso mandar. É que eu não queria resolver direto. Eu queria ver se vocês sentassem, mas é que o tempo tá curto, né? Eu sei, o tempo tá curto. O que que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês é alguns exercícios que a professora passava pra gente em aula pra gente resolver, né? Deixa eu pegar aqui. Então, o que que cada aula ela passava pra gente um exercício pra gente entregar, porque eu fiz isso daí na AD, né? Durante a pandemia, então ela passava pra gente alguns exercícios para entregar, ó. Esses eram os exercícios que ela passava pra gente fazer, ó. De início, esse aqui foi uma revisão que ela fez de Orgânica 1. Esse daqui era os exercícios que ela passava uma nota pra presença que a gente tinha que entregar, ó. Ai, deixa eu acho que eu tenho que compartilhar a tela, que vocês não estão vendo, né? Absurdo. Estão vendo só minha cara. É que eu também estava abrindo os exercícios. Aqui. Acho que agora dá para ver melhor, ó. Esse era um dos modelos de exercício que ela passava para a gente treinar, ó. Partindo do cloreto de acila, a gente tem o cloreto de acila. Então, partindo do cloreto de acila, lembrem, tinha lá, né, o como que a gente fazia? Acetila, desculpa. Qual nucleófilo deve ser utilizado para produzir o seguinte composto? Escreve os mecanismos. Então, a gente tinha esses produtos e a gente tinha que pensar quais mecanismos a gente utilizar aqui. Outro que ela passava para a gente, ó. Escreva o mecanismo para reação abaixo. Então, podem ver, ó, o exercício que ela passava pra gente, ó, ácido acético, né, que é aqui a gente vê um ácido carboxílico sendo atacado por um metanol em excesso, o produto formado sempre gera água. Eu acabei esquecendo de colocar a água lá no produto da J, mas é um dos produtos, não façam que nem eu, coloquem todos os produtos formados. Lembrando que o catalisador não precisa ser mostrado, na verdade ele não deve ser mostrado, porque ele não é produto da reação. Então, lembrando que catálise ácida de álcoois, né, com ácidos carboxílicos, a gente tem a formação de um éster e de água, então, esses exercícios que ela passava pra gente, deixa eu ver se tem mais aqui, acho que aqui não, é a aula dela. Eu tenho algumas coisinhas dicas que eu posso mandar para vocês, né, no grupo lá, acho que fica bem melhor para poder ajudar, certo?
E aí vocês me avisam se precisarem de mais alguma coisa. Eu terminando por agora, eu vou mandar os resuminhos para ajudar vocês no grupo, beleza? Beijos.